Eu matei o meu avô com as minhas próprias mãos, mas ninguém acreditou porque eu sorri enquanto o fazia. A minha família devorou o meu dinheiro como abutres num cadáver fresco, e eu fui o bobo que pagou a conta até ao último cêntimo. Agora, eles imploram por perdão nos joelhos, e eu apenas observo, saboreando o veneno que plantei nos seus corações. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu arrastava a mala pelo calçadão da Baixa, o cheiro a mar e a pastéis de nata misturando-se no ar quente de agosto. Eu tinha 32 anos, um emprego numa firma de consultoria que me pagava o suficiente para ser o provedor invisível da família, e um coração que já começava a rachar como o pavimento antigo sob os meus pés. Chamava-me João, mas para eles, eu era o João Pagador, o idiota que transferia dinheiro para as contas de todos sem pestanejar. Aquela viagem ao Algarve seria a última que eu financiaria com o suor dos meus dias intermináveis. Tudo começou com um telefonema da minha mãe, como sempre. Filho, o teu pai quer ir à praia, e os teus primos estão a passar mal com as contas. Podes ajudar? É só desta vez. Desta vez, era o refrão eterno da nossa família, uma sinfonia de desculpas que eu conduzia como um maestro cego. Eu disse que sim, transferi 5.000 euros para a conta partilhada que eles usavam para emergências coletivas. No dia seguinte, o grupo de WhatsApp explodiu em mensagens de gratidão, emojis de corações da minha irmã, um obrigado, mano, do meu irmão mais novo, e um áudio da tia Rosa a chorar de emoção. Eu sorri para o ecrã, mas o meu estômago revirava-se como o Tejo em maré alta. Cheguei à vila alugada em Lagos ao fim da tarde, o carro alugado, pago por mim, claro, coberto de pó da autoestrada A2. A casa era um sonho de postal, paredes brancas caiadas, azulejos azuis no pátio, e uma vista para o Oceano Atlântico que se estendia como uma promessa de paz. Mas a paz era uma ilusão. Lá dentro, o caos reinava. A minha mãe, com os seus 60 anos e o cabelo tingido de loiro que gritava juventude recuperada, agitava-se na cozinha, gritando ordens para o pai, que resmungava enquanto abria uma garrafa de vinho verde. Os primos, Ana, a fashionista de 25 que vivia de Instagram, e Miguel, o surfista de 30 que trabalhava em bares sazonais, já estavam na piscina, chapinhando e rindo alto demais. João. O herói chegou, gritou a minha irmã, Carla, deitada numa espreguiçadeira com um coquetel na mão. Ela tinha 29, um divórcio recente e uma dívida de cartão de crédito que eu cobrira no mês passado. Abracei-a, sentindo o cheiro a protetor solar caro, comprado com o meu dinheiro. O abraço foi breve, como sempre, afeto na nossa família era uma transação, não um laço. O jantar foi o ápice da farsa. Sentámo-nos à mesa comprida no terraço, o sol poente pintando o céu de laranja e rosa, como se o universo conspirasse para tornar aquela cena idílica. Pratos de cataplana fumegante, saladas frescas com azeite de trás-os-montes, e vinho do Dão fluíam como se o dinheiro crescesse em árvores. O avô Manuel, o patriarca de 82 anos, presidia a cabeceira, os olhos turvos mas a voz ainda afiada como uma navalha. Ele era o centro do nosso mundo disfuncional, viúvo há 10 anos, dono de uma pequena fábrica de cortiça em Évora que outrora fora próspera, mas agora mal pagava as contas. Eu herdara o instinto dele para os negócios, mas ele via-me como um neto, sortudo, que devia partilhar a sorte. João, passa o pão, caixa multibanco, disse ele, rindo-se com aquela gargalhada rouca que ecoava como um trovão distante. A mesa explodiu em risos. A minha mãe tapou a boca, fingindo choque, mas os olhos dela brilhavam de cumplicidade. Pai, não sejas mau, protestou ela, mas o tom era leve, como se fosse uma piada recorrente. O meu irmão, Pedro, de 27 e desempregado crónico, deu uma palmada na mesa. É verdade, mano. Sem ti, estávamos a comer pão seco em casa. Mais risos. Ana tirou uma foto para o Instagram, legendando mentalmente algo como família Guaus Grateful. Eu forcei um sorriso, cortando o peixe com a faca que tremia na minha mão. Caixa multibanco. Era assim que me viam, uma máquina fria, sem alma, que cuspia notas a pedido. Naquela noite, deitado na cama com o som das ondas a martelar a falésia lá embaixo, o veneno começou a ferver no meu peito. Não era raiva pura, era algo mais profundo, uma erosão lenta da alma, como o sal do mar corroendo o ferro. Eu pagara por tudo, as propinas da Carla na universidade, o tratamento de fertilidade falhado da Ana, as dívidas de jogo do Pedro, as cirurgias estéticas da mãe. E o avô? Ele recebera cheques mensais para a reforma digna,
enquanto contava histórias de como construíra tudo do nada. Mas quem reconstruíra agora? Eu, o neto esquecido, o que saíra de Évora para Lisboa e subira na vida sem herança, sem favores. Levantei-me e fui até à varanda, acendendo um cigarro, vício que eu escondera deles, porque o João é o responsável. O fumo subiu em espirais preguiçosas, misturando-se com o ar salgado. Olhei para o mar negro, onde as luzes de barcos pesqueiros piscavam como estrelas caídas. Caixa multibanco, murmurei para mim mesmo, provando as palavras como fel. Elas doíam, mas também clareavam. Algo dentro de mim rachou de vez, não o coração, mas a ilusão de que o amor familiar era incondicional. O amor deles era condicional ao meu saldo bancário. No dia seguinte, o grupo acordou tarde, como sempre. Eu já estava na cozinha, preparando o pequeno almoço, ovos mexidos, frutas frescas do mercado local, pão de milho torrado. Era o meu papel, o provedor, o cozinheiro, o banqueiro. A tia Rosa chegou primeiro, beijando-me as bochechas com os lábios pegajosos de batom. Meu menino, que sorte teres tu na família. O teu avô diz que és o nosso anjo da guarda. Anjo. Ri-me por dentro. Anjos não sangram. O dia passou em preguiça forçada, banhos de sol, mergulhos na piscina, conversas vazias sobre o futuro brilhante que todos partilhariam, graças a mim, implícito. À tarde, fomos à praia da Dona Ana, areia dourada e águas turquesas que pareciam saídas de um anúncio turístico. As crianças dos primos, sobrinhos que eu mal conhecia, construíam castelos de areia, enquanto os adultos se espalhavam em toalhas, bebendo cerveja sagre gelada. Eu sentei-me à parte, debaixo de um guarda-sol, lendo um livro sobre psicologia criminal que comprara numa livraria da Chiado. Era o meu escape, histórias de mentes quebradas, de vinganças frias calculadas. Páginas que me sussurravam que a dor, quando contida, torna-se uma arma afiada. Foi aí que o avô se aproximou, arrastando os pés na areia quente. Sentou-se ao meu lado, ofegante, o corpo frágil contrastando com a autoridade que ainda projetava. João, ouve o avô. Esta família precisa de ti. Sem o teu dinheiro, somos nada. Lembras-te de quando eras miúdo? Eu dava-te reboçados, e tu partilhava com os outros. Os olhos dele fixaram-se nos meus, procurando aprovação. Eu assenti, mas por dentro, uma voz gritava: e quem me dá reboçados agora, avô? Quem partilha comigo? Ele continuou, alheio: és o nosso caixa multibanco, sim senhor. Mas é um elogio. Significa que confiamos em ti. Confiança. A palavra ecoou como uma piada cruel. Naquele momento, enquanto o sol queimava a minha pele, decidi. Não seria raiva impulsiva, seria uma vingança meticulosa, tecida com fios de paciência e dor. Eu destruiria o que eles mais amavam, a ilusão de unidade, o conforto comprado com o meu suor. Começaria devagar, plantando sementes de dúvida, de culpa, de fome. Eles chamavam-me máquina. Pois eu torná-los e engrenagens partidas numa máquina que os esmagaria. O jantar dessa noite foi tenso para mim, mas invisível para eles. Rimos de anedotas antigas, brindámos ao família acima de tudo. Mas quando o avô ergueu o copo e disse a João, o nosso salvador financeiro, o riso coletivo foi como um soco no estômago. Sorri, tilintando o copo contra o dele: saúde, avô. Que esta seja a última vez que precisas de mim assim. Ele piscou o olho, achando que era brincadeira. Mas os meus olhos, frios como o aço, diziam outra coisa. De volta ao quarto, abri o portátil e comecei a planear. Transferências bancárias passadas, registros de dívidas não pagas, mensagens que provavam a exploração. Eu era o arquivista da nossa ruína. E agora, usaria isso para reconstruir a minha justiça. O mar rugia lá fora, como um aliado selvagem. A vingança começava não com sangue, mas com silêncio, o meu silêncio, que logo se tornaria o rugido deles. Os dias seguintes no Algarve fundiram-se num borrão de sol e fingimento, cada momento uma oportunidade para eu afiar a lâmina invisível. Acordava cedo, antes do calor sufocante, e corria pela falésia, o vento salgado chicoteando o rosto como um lembrete da liberdade que eu ansiava. Lisboa esperava por mim, o meu apartamento modesto no bairro Alto, os clientes que me respeitavam pelo cérebro, não pela carteira. Mas ali, na vila, eu era o fantoche, dançando ao som das suas demandas.
A manhã do terceiro dia trouxe a primeira rachadura. A Carla entrou na cozinha enquanto eu preparava café, o robe de seda, presente meu de Natal, escorregando do ombro. João, preciso de falar contigo. O meu ex está a ameaçar processar-me pelo divórcio. Preciso de um advogado bom. Uns 2.000, talvez. Os olhos dela, castanhos e suplicantes, eram os mesmos que me pediam doces na infância. Agora, pediam ouro. Eu servi o café, devagar, medindo as palavras como veneno em gotas. Carla, eu amo-te, mas desta vez, tens de resolver sozinha. Eu não sou o teu banco eterno. Ela piscou, confusa, como se eu tivesse falado em chinês. Mas tu sempre fazes isso. Somos família. Família. A palavra era uma algema. Deixei-a ali, boquiaberta, e saí para o pátio. O avô estava na cadeira de jardim, lendo o Correio da Manhã, os óculos tortos no nariz. Bom dia, Caixa, murmurou sem levantar os olhos. Ignorei-o, mergulhando na piscina com um splash que ecoou como um aviso. A água fria envolveu-me, lavando o suor, mas não a baile. Emergi, e vi a Carla a sussurrar para a mãe, olhares furtivos na minha direção. As sementes estavam plantadas. À tarde, organizámos um passeio de barco a Benagil, as grutas marinhas um labirinto de azul e mistério. Paguei o aluguer, claro, último fôlego da minha generosidade fingida. No barco, balançando nas ondas, o Miguel contou histórias exageradas de surf em Ericeira, as ondas maiores que montanhas. João, devias vir comigo um dia. Em vez de estar sempre no escritório, a contar moedas. Rimos, mas o tom dele era condescendente, como se o meu trabalho fosse um hobby. O avô interveio, o João conta moedas para nós contarmos com ele. É o nosso multibanco ambulante. Mais risos, o barco tremendo com eles. Eu ri também, mas os meus dentes rangiam. Olhei para as grutas, buracos negros na falésia, e imaginei-os como tumbas para os nossos laços podres. De regresso, o sol já se punha quando o telefone tocou. Era o meu chefe em Lisboa, João, o projeto avança bem, mas precisamos de ti aqui na segunda. Nada de férias prolongadas. Desliguei, sentindo um alívio culpado. A segunda-feira seria o meu escape, mas antes, eu aceleraria o plano. Na cozinha, enquanto eles devoravam sobras de marisco, anunciei, tenho de voltar cedo. Trabalho não espera. Silêncio. A mãe largou o garfo, mas filho, pagaste tudo e agora vais-te embora. E nós? O nós era acusatório, como se eu devesse a vida deles. O avô bufou, vê. O dinheiro compra tudo menos lealdade. Volta para o teu computador, Caixa. A mesa congelou. A Carla engasgou-se com o vinho, a Ana baixou os olhos para o telemóvel. Eu levantei-me devagar, o coração martelando como o motor de um carro em fuga. Avô, um dia vais perceber que lealdade não se compra. Nem se pede. Conquista-se. Saí para o terraço, o ar noturno fresco como uma lâmina na pele. Atrás de mim, murmúrios, ele está estranho, culpa do stress do trabalho. Estranho. Sim, eu estava a tornar-me estranho para eles, um enigma que os inquietaria. Naquela noite, não dormi. Em vez disso, escrevi e-mails. Um para o advogado da família, recordando dívidas não pagas que eu cobrir em silêncio. Outro para o banco, congelando a conta partilhada com uma justificação vaga de revisão de segurança. E um terceiro, anónimo, para o Correio da Manhã, uma carta sobre famílias tóxicas em Portugal, o fardo do filho provedor. Não era vingança ainda, era preparação, como um cirurgião afiando o bisturi. O quarto dia amanheceu chuvoso, um capricho do Atlântico que transformou a vila num aquário melancólico. Chuva batia nas janelas, e o humor azedou como leite coalhado. A Ana queixou-se de tédio, exigindo um spa em Portimão. João, podes arranjar? É o meu aniversário na semana que vem. Recusei, calmamente, usa o teu cartão, Ana. Tens um emprego. Ela riu, incrédula, mas tu sempre pagas. És o nosso herói. Herói. O termo era uma prisão. O confronto veio ao almoço. Sentámo-nos em volta da mesa molhada, sandes de atum e saladas murchas.
O pai, silencioso até então, falou: João, o que se passa contigo? Estás diferente. Se é dinheiro, diz. Nós entendemos. Entendem? Rimo baixo. Pai, não é dinheiro. É respeito. Vocês tratam-me como um ATM, e eu cansei-me de ser explorado. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado só pelo tamborilar da chuva. A mãe chorou, como sempre. Como podes dizer isso? Sacrificámo-nos por ti. Sacrificaram. Eu, que paguei as faturas dela quando o pai perdeu o emprego nos anos 90. O avô bateu na mesa: basta. És um ingrato, João. Eu construí esta família do nada, e tu queres destruí-la por orgulho. Orgulho. A palavra acendeu o fogo. Avô, construíste uma família de parasitas. E eu? Eu sou o hospedeiro que está a morrer. Saí a correr para a chuva, o corpo encharcado, correndo pela estrada sinuosa até à praia deserta. Ali, ajoelhado na areia molhada, gritei para o mar, um urro primal que libertou anos de veneno. Não era loucura, era clareza. A vingança seria o meu renascimento. De volta à vila horas depois, molhado e exausto, encontrei-os reunidos na sala. Rostos pálidos, olhos acusadores. A Carla aproximou-se: fala connosco, por favor. Somos a tua família. Família. Abracei-a, sussurrando: sim, e famílias destroem-se por dentro. Naquele abraço, jurei, usaria o amor deles contra eles mesmos. Começaria pelo avô, o rei, cairia primeiro. O resto do dia passou em tréguas frágeis. Jogámos cartas à noite, risos forçados e quando como vidro rachado. Mas eu via as fissuras, olhares desviados, silêncios pesados. O plano avançava. No meu quarto, enviei a carta ao jornal. Amanhã, o mundo deles começaria a desabar. A chuva parou ao amanhecer do quinto dia, deixando o ar limpo e o céu um manto de azul impiedoso, como se o universo zombasse da tempestade interna que o urdia. Levantei-me com o corpo dolorido da corrida na lama, mas a mente afiada como uma lâmina de navalha. O espelho do quarto refletia um homem mudado, olhos fundos, mas resolutos, a barba por fazer dando-me um ar de predador cansado. Hoje, aceleraria o veneno. Na cozinha, o cheiro a café forte e pão fresco preenchia o ar, um ritual que eu quebraria. A tia Rosa já estava lá, remexendo panelas. João, meu querido, dormiste bem. Ontem assustaste-nos. Sorri, servindo-me de uma chávena. Dormi como um rei, tia. Sonhei com justiça. Ela franziu o sobrolho, confusa, mas eu mudei de assunto, perguntando pelas suas rosas em Évora. Conversas banais eram a minha arma, desarmavam-nos enquanto eu descia a taia. O grupo acordou devagar, resmungos e bocejos enchendo a vila como névoa matinal. Propus um passeio a Sagres, o cabo onde o Atlântico se encontra com a fúria da terra, um lugar de lendas de navegadores e fins do mundo. Eles aceitaram, ansiosos por distração. No carro, meu, alugado com o meu cartão, o silêncio era palpável, quebrado só pelo rádio a tocar fado melancólico de Amália Rodrigues. Adeus em bom tempo, cantava ela, e eu sentia as palavras como um presságio. Chegámos ao forte de Sagres ao meio-dia, o vento uivando como almas penadas. Caminhámos pelas muralhas em ruínas, o oceano rugindo abaixo como um monstro faminto. O avô parou na borda, o chapéu a voar, agarrando-se à muleta. Aqui, os meus antepassados partiram para o Brasil, cheios de sonhos. E tu, João? Qual é o teu sonho? Virei-me para ele, o vento agitando o cabelo. O meu sonho, avô, é ser visto como homem, não como máquina. Ele riu, batendo-me nas costas: homem. És o nosso multibanco humano. Sem ti, sonhos são poeira. As palavras cortaram, mas eu sorri, plantando a semente: um dia, avô, vais implorar por essa máquina. De regresso, paramos num restaurante à beira-mar em Lagos, mariscos frescos e vinho branco gelado. A conta chegou, e o gesto habitual, todos olhando para mim, foi quebrado. Coloquei as mãos na mesa: cada um paga a sua parte hoje. Choque. A Carla engasgou-se: o quê? Mas tu sempre. Sempre acabei, cortei.
Agora, acabamos juntos. O pai pagou relutante, os primos murmurando. O avô resmungou, ingratidão de jovem rico. Rico. O meu salário mal cobria as suas demandas. Naquela tarde, o telefone vibrou, resposta do banco. A conta partilhada estava congelada por atividade suspeita. Sorri para o ecrã. Liguei para a Carla, fingindo preocupação. Ei, mana, tentaste usar o cartão partilhado. Diz que está bloqueado. Pânico na voz dela. O quê? Como? Não sei, talvez um erro. Vou ver. Mas não vi. Deixei fermentar. A noite trouxe o primeiro abalo real. O grupo de WhatsApp explodiu, mensagens da Ana sobre o spa cancelado por fundos insuficientes, o Pedro furioso com a cerveja não paga no bar local. A mãe ligou-me ao quarto. João, o que fizeste? A conta familiar está parada. Fingi surpresa. Eu? Talvez o banco ache que é fraudes. Vocês usam-na para tudo. Lágrimas na voz dela, mas tu és o administrador. Desbloqueia. Não sou mais, mãe. Hora de cada um gerir o seu. O avô irrompeu no meu quarto então, o rosto vermelho como vinho tinto. Traição. Bloqueaste o dinheiro para nos punir. És um monstro, João. Monstro. A palavra ecoou, mas eu levantei-me calmo, enfrentando, não, avô. Sou o que criaste, prático. Sem dinheiro fácil, talvez vejam o valor das coisas, e das pessoas. Ele tremia, a muleta batendo no chão. Vou-te deserdar. Nada para ti. Deserdar. Rimo baixo. Eu nunca pedi herança. Tu pediste a minha vida. Ele saiu cambaleando, e eu ouvi os murmúrios espalharem-se pela vila como fogo em palha seca. Acordei cedo no dia seguinte, o sexto e último da Férias dos Sonhos. Empacotei em silêncio, deixando uma nota na mesa, voltem para casa. Cada um por si. Com amor, João. No carro, rumo a Lisboa, o sol nascente banhava a dois em ouro. O telemóvel tocava sem parar, chamadas, mensagens suplicantes. Ignorei-as. A vingança era só o começo. Em Lisboa, o meu apartamento era um refúgio, paredes brancas, livros empilhados, o cheiro a café solo. Liguei para o terapeuta, sim, eu tinha um, secreto, para lidar com o peso da família. João, o que aconteceu? Eu parei de sangrar por eles. Ele riu, aprovando. Mas por dentro, o plano fervia. A carta ao jornal saíra, o fardo do provedor, famílias portuguesas que exploram os seus. Lia online, anónima, mas com detalhes que eles reconheceriam, as férias no Algarve, o caixa multibanco. Dias depois, o escândalo rebentou. O Correio da Manhã publicou, e o grupo de WhatsApp, que eu ainda monitorava, enlouqueceu. Quem escreveu isto? Parece a nossa vida. A Carla ligou, histérica, João, foste tu. Como pudeste? Neguei, mas o tom dela era de pavor. O avô, segundo o Pedro, tivera um ataque de fúria, gritando sobre traidores na família. Eu sorria no trabalho, fechando contratos com mãos firmes. Mas à noite, o peso voltava, era eu o vilão. Não. Eles plantaram ódio, eu colhi a justiça. O próximo passo, confrontar o avô em Évora. Iria à fábrica de cortiça, o coração podre da nossa linhagem, e expor as dívidas que ele escondera, dívidas que eu pagara em silêncio. A viagem a Évora foi sob um céu de chumbo, o Alentejo estendendo-se como uma planície de segredos enterrados. A fábrica era um esqueleto, máquinas enferrujadas, trabalhadores fantasmas. O avô esperava na sala diretiva, o ar cheirando a rolha e decadência. Vim-te ver, neto. Para perdoares. Perdoar. Sentei-me, abrindo o portátil. Não, avô. Vim mostrar-te a verdade. Mostrei extratos, milhares desviados para investimentos que falharam, contas que eu cobrira para salvar a reputação dele. Ele empalideceu, como soubeste. Eu paguei, avô. Eu sei tudo. Lágrimas nos olhos dele, pela primeira vez. Perdão, João. Fui fraco. Fraco.
A palavra que eu ansiava ouvir. Abracei-o, mas o abraço era veneno, perdão aceito. Mas a família muda agora. Deixei-o ali, quebrado, e parti. A vingança fluía como o Guadiana subterrâneo, invisível, mas inexorável. De regresso a Lisboa, o outono instalava-se devagar, folhas amarelas caindo no Tejo como confetes de um funeral adiado. O meu apartamento tornara-se fortaleza, trancas novas, telemóvel no modo silencioso para filtrar as súplicas familiares. O trabalho florescia, uma promoção, ironicamente, por gestão eficiente de recursos, mas o vazio dentro de mim era um abismo. Vingança não enchia o peito, apenas o aliviava, como um curativo sobre uma ferida gangrenosa. A primeira consequência veio numa segunda-feira cinzenta. A Carla apareceu à porta do escritório, olhos inchados, maquilhagem borrada como um quadro de expressionismo. João, por favor. O meu ex ganhou o caso. Perdi a casa. Preciso de ajuda. Sentei-a no café ao lado, o cheiro expresso misturando-se com o perfume dela, Chanel, comprado com o meu dinheiro. Conta-me tudo. Ela despejou, mentiras do ex, juízes corruptos, a família a ignorá-la porque cada um por si agora. Ri-me por dentro. E o que queres de mim, mana? Dinheiro. Só um empréstimo. Olhei-a nos olhos, vendo a criança que partilhara segredos comigo aos 10 anos. Não, Carla. Quero que cresças. Arranca um emprego, luta. Ela explodiu, como tu. O perfeito João, que nos abandonou. És egoísta. Egoísta. A ironia era deliciosa. Não, sou livre. Pela primeira vez. Ela saiu a chorar, batendo a porta. Horas depois, mensagem. O avô está mal, vem a Évora. Fui, é claro. Não por fraqueza, mas por estratégia. A casa do avô em Évora era um museu de memórias, fotos amareladas de casamentos, o cheiro a azeite e azulejos frios. Ele jazia na cama, pálido, o peito arfando como folegas de um acordeão quebrado. João. O coração. Os médicos dizem. Os médicos. Paguei as consultas em silêncio, meses atrás. Sentei-me ao lado, pegando na mão dele, pele fina como papel de seda. Avô, por que agora? Ele tossiu, culpa. As palavras, caixa. Fui cruel. Cruel. A confissão era o primeiro sangue. Sim, foste. Mas eu perdoei, lembra-te. Mentira doce. Ele sorriu fraco, bom rapaz. A família precisa de ti. Família. Apertei a mão dele, sentindo o pulso fraco. A família acabou, avô. Tu acabaste lá. Saí antes que a raiva me traísse, deixando-o com as sombras. Dias viraram semanas. O Pedro ligou de Faro, voz embriagada. Mano, perdi o emprego no bar. A culpa é tua, com essa merda da conta congelada. Merda. Rime, aprenda a surfar sem boias, Pedro. Ele praguejou, desligando. A Ana postava no Instagram, fotos forçadas de nova fase, mas os comentários eram cruéis. Onde está o irmão rico agora? O veneno espalhava-se. Então, o golpe mestre. Contratei um detetive privado, discreto, lisboeta, especialista em limpezas familiares. Ele desenterrou segredos, o pai com uma amante em Setúbal, financiada por desvios da conta familiar, a mãe a vender joias herdadas para cirurgias, o avô com dívidas fiscais que ameaçavam a fábrica. Compilei num dossiê, anónimo, enviado por correio para cada um. Cartas sem remetente, a verdade liberta. Ou destrói. O caos irrompeu. A mãe ligou histérica. Quem enviou isto? É mentira. Não respondi. O pai apareceu em Lisboa, cara de cão apanhado. Filho, fala com a tua mãe. Estamos a divorciar-nos. Divórcio. Sorri. Bem-vindos ao inferno que criaram. Ele implorou, ajuda-nos. Por piedade. Piedade? Não. Justiça. O avô piorava. Voltei a Évora para o Natal, ironia, a data da família unida.
A casa estava vazia, só ele e uma enfermeira que eu pagara. João, eles não vêm. Dizem que é culpa tua. Culpa. Sentei-me, servindo-lhe sopa alentejana. Avô, conta-me a história verdadeira. Como perdeste a fábrica? Ele confessou, voz trêmula, apostas, empréstimos, orgulho. Eu devia ter-te dito. Em vez disso, usei-te. Usei. A palavra era chave. Naquela noite, enquanto ele dormia, entrei no escritório dele, gavetas cheias de papéis, testamento revogado, dívidas assinadas. Copiei tudo. Ao amanhecer, ele acordou. O que fazes? Acabando o que começaste. Beijei a testa dele. Descansa, avô. O fim aproxima-se. De volta a Lisboa, o dossiê vazou para um blog local, escândalos familiares no Alentejo. Jornais pegaram, herdeiro explorado vinga-se. Anónimos, mas eles souberam. A Carla mandou áudio chorando, destruiu-nos, João. O avô morreu esta manhã. Morreu. O coração parou, disseram. Mas eu sabia, o veneno da culpa parou. Fui ao funeral em Évora, sob chuva torrencial. Rostos inchados, olhares deigas. A mãe acusou, tu mataste com o teu ódio. Ódio. Abracei-a, não, mãe. Vocês mataram-no com a ganância. O caixão desceu, terra alentejana caindo como aplausos fúnebres. Eu não chorei. Chorei por dentro, pela família que nunca fomos. A vingança consumava-se, mas o vazio crescia. Era eu o monstro agora. O inverno de 2025 em Lisboa era um manto de neblina e solidão, o Tejo envolto em brumas que refletiam um nevoeiro na minha alma. O funeral do avô deixara cicatrizes invisíveis, a família fragmentada, como um azulejo rachado, cada peça afiada apontada para mim. Eu voltara ao trabalho, mas os colegas notavam, estás distante, João. Tudo bem. Perfeito, mentia, enquanto planeava o próximo ato. Vingança não era um fim, era uma corrente, puxando-me para o abismo. A primeira vítima foi o pai. Ele mudara-se para um apartamento minúsculo em Setúbal, a amante fugida com o que restava do dinheiro desviado. Ligou-me numa noite de temporal, filho, perdoa. A tua mãe quer o divórcio, e eu. Estou falido. Falido. A palavra era música. Pai, lembra-te das férias. Pagava tudo, e tu rias. Silêncio, só o trovejar. Vem cá. Fala. Fui, o carro cortando a ponte 25 de Abril sob relâmpagos. O apartamento cheirava a mofo e desespero, caixas não desfeitas, garrafas vazias de aguardente. Ele sentou-se no sofá poído, mãos tremendo. Eu errei, João. A amante. Era fuga da tua mãe. Mas tu. Tu foste o meu orgulho. Orgulho. Rima amargo, orgulho que exploraste. Mostrei-lhe o dossiê, extratos dos desvios. Ele chorou, um homem quebrado, destruí tudo. Ajuda-me, por amor de pai. Amor. Amor não compra, pai. Aprenda a viver sem. Saí deixando-o ali, o temporal rugindo como o remorso dele. Dias depois, soube que ele entrara num centro de reabilitação, dívidas o levaram ao fundo. Justiça poética. A mãe foi mais dura. Ela ficara na casa de família em Lisboa, vendendo objetos para sobreviver. Apareceu ao meu apartamento numa manhã de geada, cachecol apertado no pescoço magro. João, és o meu único. O teu pai foi-se, o avô. Culpa tua. Culpa. Abraçava-a, sentindo os ossos frágeis. Mãe, senta. Chá. Servi-lhe camomila, como na infância. Conta-me a verdade. As cirurgias, as joias vendidas. Ela desabou, queria ser bonita para ele. Para vós. Mas falhei. Falhou. As lágrimas dela eram reais, mas o meu coração era pedra. Mãe, o amor não precisa de máscaras. Vive com o que tens. Ela implorou, dinheiro, só para começar de novo. Não. Começa contigo. Ela saiu,
prometendo ódio eterno. Mas no WhatsApp, mensagens: amo-te, apesar de tudo. O Pedro e a Ana vieram juntos, um duo de derrotados. Ele, barbudo e magro, cheirando a mar e falhanço, ela, com extensões de cabelo desbotadas, olhos vazios. Sentámo-nos no meu salão modesto, vinho tinto fluindo. Mano, o surf acabou. Sem patrocinadores, sem nada. Eu perdi o Instagram, as marcas fugiram após o escândalo. Escândalo. Sorri, bem-vindos à realidade. Eu vivi há anos. Eles choraram, abraçaram-me, perdão, João. Fomos egoístas. Perdão. Dei-lhes o abraço, mas sussurrei, não perdoo. Aprendam. Mandei-os embora com uma lição, currículos em branco e um livro de autoajuda, O Poder do Agora, irônico. A Carla foi a mais dolorosa. Ela mudara-se para um quarto alugado em Alfama, trabalhando como empregada de mesa. Ligou à meia-noite: João, estou grávida. Do ex preciso de ti. Grávida. O instinto protetor acordou, mas esmaguei-o, encontrei-me com ela num café fado, guitarra chorando ao fundo. Conta. Aborto falhado, solidão, o ex a rir. Sou um desastre, mano. Segurei a mão dela, não és. És forte. Eu ajudo, com contactos para emprego, não dinheiro. Ela gritou, traíste-nos. Mataste o avô com as tuas mentiras. Mentiras. Não, mana. Verdades que doíam. Abraçámo-nos sob as luzes quentes, fado lamentando. Amo-te, disse ela. Prova-o vivendo. Meses passaram, o inverno cedendo à primavera. A família reconstruía-se em ruínas, pai sóbrio, mãe voluntária no abrigo, Pedro a ensinar surf a miúdos, Ana a estudar design gráfico, Carla mãe solteira com um bebê que eu visitava, tio distante, mas presente. Eu. Promovido, mas sozinho. Namoriscava uma colega, Marta, olhos verdes e riso genuíno. Conta-me da tua família, pediu ela numa noite de vinho no chiado. Hesitei. É uma história de drama e redenção. Mas o remorso rastejava. Sonhos com o avô, monstro, sussurrava ele. Acordei suado, o coração acelerado. Vingança curara. Ou infectara. Liguei para o terapeuta, sinto-me vazio. É o preço da liberdade, João. Agora, vive. O clímax veio no verão, um ano após as férias fatais. Convidei-os a Lisboa, não para férias, mas para um jantar. Mesa longa no meu apartamento ampliado, pratos simples, bacalhau à brás, vinho do Douro. Rostos mudados, envelhecidos, mas luminosos. Brindes, à família renascida. Rimos de memórias, não as dolorosas, mas as leves. A mãe falou, perdoa-nos, João. Fomos cegos. O pai, tu salvaste-nos. Carla, com o bebê no colo, és o herói verdadeiro. Herói. As lágrimas vieram, minhas. Não herói. Sobrevivente. Mas à noite, sozinho, o veneno sussurrava, acabou. Não. A vingança era eterna, um eco no coração. O verão de 2026 trouxe calor opressivo a Lisboa, o ar denso como as memórias que eu carregava. O jantar familiar fora um bálsamo temporário, mas as feridas supuravam ainda, não nas deles, mas nas minhas. Marta tornara-se âncora, noites de conversas no terraço do meu apartamento, o Tejo brilhando abaixo como um espelho de promessas. A tua família parece intensa, disse ela uma noite, traçando círculos no meu peito. Intensa é eufemismo, respondi, beijando-a. Mas não contava tudo, alguns venenos matam quem os ouve. O trabalho escalava, diretor agora, viagens a Porto e Coimbra para consultorias. Em Coimbra, numa conferência sobre ética nos negócios, ouvi um palestrante: a vingança é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. As palavras acertaram como um murro. Bebemos. Eu bebera, e o gosto era amargo. De regresso, o passado bateu à porta, literalmente. O Pedro, agora casado com uma surfista local, trazia malas. Mano, a casa em Faro foi engolida por dívidas. Podemos ficar uns dias.
Dívidas. O ciclo. Não, Pedro. Tens de andar sozinho. Ele implorou ajuda, como sempre. Sempre acabou. Agora, constrói. Ele saiu, olhos duros, mas no dia seguinte, mensagem: obrigado pela lição dura. Vou lutar. A Ana surpreendeu-me com um convite: exposição de design em Lisboa. As suas peças, tecidos inspirados em azulejos portugueses, eram cruas, honestas. Dedico-te uma, João. O provedor esquecido. Abracei-a, orgulho genuíno. Brilhaste sozinha. Ela sorriu: graças a ti, não ao dinheiro, à dor que nos acordaste. A Carla e o bebé, o pequeno Tomás, olhos como os meus, visitavam semanalmente. Eu brincava com ele no Parque da Estrela, baloiços rangendo como risos infantis. És o tio fixe, dizia ela. Não fixe. Real. Mas nos momentos quietos, via o avô nele, a fragilidade, a dependência. Não repitas os erros, sussurrava eu ao vento. A mãe e o pai reconciliaram-se, milagre alentejano. Casal improvável, mas unido na adversidade. Visitei-os em Évora, a fábrica vendida para pagar dívidas, mas uma pequena loja de cortiça prosperando. Viemos do fundo, disse o pai, mãos calejadas. Tu nos puxaste. Puxei. Ou empurrei. O remorso culminou numa noite de insônia. Sonhei com o avô, não acusador, mas suplicante. Liberta-nos, João. Acordei, suando, e peguei no telefone. Marquei um encontro familiar, não jantar, mas terapia. Um grupo em Lisboa, especialistas em dinâmicas tóxicas. Eles vieram, relutantes, para que mais dor? Para cura, disse. Na sala branca, vozes tremiam. A mãe: eu explorei por medo. O pai: fui fraco. Carla: invejei-o. Um a um, confissões fluíram como o Tejo em cheia. Eu falei por último, eu vinguei-me porque doía ser invisível. Mas matei o que amava. Lágrimas coletivas, abraços. O terapeuta: perdão é o antídoto. Meses depois, o outono voltou, folhas caindo como absolvições. Marta e eu casámos numa cerimónia simples no Castelo de São Jorge, família presente, não como parasitas, mas como iguais. Brindes ao futuro, não ao passado. Tomás atirou arroz, rindo. Mas a escuridão persistia, um sussurro: e se voltarem? Eu sabia, a vigilância era eterna. Vingança ensinara-me força, mas também paranoia. Numa carta ao avô, queimada no Tejo, escrevi: perdoei. Mas não esqueci. Agora, aos 34, caminho pelo calçadão da Baixa, sol de inverno aquecendo a pele. A família liga para rir, não para pedir. Eu sou João, homem, não máquina. Mas no peito, o eco, caixa multibanco. Sorriu. Eles chamaram-me isso, eu tornei-me o banco que os faliu. E renasci das cinzas. A vida em Portugal é assim, drama entre azulejos, vingança no vinho, redenção no mar. Eu bebo tudo, e vivo.